Então, meu povo, agora a gente vai começar a fazer uma introduçãozinha à cinemática, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre referencial, sobre posição, deslocamento e velocidade média. Trazer os primeiros elementos para a gente começar a falar sobre cinemática. Primeiro, antes de eu falar aqui sobre o referencial, que é a primeira anotação que eu coloquei, eu vou logo dizer para você o seguinte: nessa parte da física, a gente só está preocupado mesmo em fazer uma descrição matemática do movimento. A gente não vai aqui atrás de entender quais são as causas do movimento. Por que está havendo esse movimento? Não. Eu estou observando o movimento e vou descrevê-lo matematicamente. Simplesmente é assim. Vocês vão ver que os movimentos que nós vamos usar aqui também vão ter algumas características. Primeiro, a gente vai colocá-lo sempre numa linha reta. Tá? E por que a gente sempre vai pensar em movimentos retilíneos, movimentos em linha reta? Para a gente não precisar se preocupar com o vetor por enquanto. Tá bom? A gente já tem vídeo aqui no canal sobre vetores. A gente fala aqui muitas vezes de cinemática escalar, porque a gente já supõe que o cara está numa reta, porque aí eu já tenho a direção, e aí faltaria o sentido. Aí o sentido eu uso o sinal de mais e menos. Se for para um lado é mais, se for para o outro lado é menos. Aí com isso eu resolvo os meus problemas e eu não preciso usar notação vetorial por enquanto, tá? E vocês vão ver que nessa simplificação que a gente faz, nos casos que a gente vai analisar, nós vamos conseguir descrever muito bem os movimentos usando equações de primeiro e segundo grau, que muitas vezes a gente estuda lá no ensino fundamental mesmo, tá? Essas equações conseguem descrever muito bem movimentos reais, certo? Ainda que na vida real mesmo não seja tão preciso assim. Mas vamos lá. Primeira ideia que eu vou trazer aqui para vocês, antes de mais nada, é referencial. Gente, referencial, eu posso dizer para você assim de um jeito mais grosseiro, que seria uma espécie de ponto de vista, tá? Só que não é um ponto de vista qualquer. É um ponto de vista que você é obrigado a ter logo de início. Para a gente analisar um problema de física, para você analisar um movimento, você precisa, antes de mais nada, definir qual é o ponto de referência, qual é a referência que você está usando. Por quê? Porque dependendo da referência, do referencial que você escolha, aquele objeto pode nem estar em movimento, ele pode estar até em repouso, dependendo do ponto de vista. Vou já explicar por quê. Vamos para as anotações aqui, ó. O referencial basicamente é um corpo de referência, pode ser um conjunto de corpos também que sirvam como referência. É a partir do ponto de vista desse referencial que a gente vai definir as posições dos outros corpos, definir onde eles estão, e até para identificar se eles estão mudando ou não de posição. Ele precisa ser definido logo no início da análise de um problema, porque, como eu disse para vocês, tem situações em que mudar o referencial pode significar até mesmo mudar a ideia de o corpo está em repouso ou está em movimento. Vou já explicar isso. E na maioria das questões de cinemática, a Terra é o referencial. Então, assim, na prática, como a gente normalmente considera a Terra como referencial, a gente não vai se preocupar muito com essa definição, tá? Na parte prática de resolver exercício. Mas é um conceito que você tem que saber, porque indiretamente, ainda que você não perceba, ele está lá no meio e é importante para a gente resolver as questões. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo aqui, tá? Um exemplo aqui para a gente entender essa coisa do referencial. Porque é o seguinte, meu povo, como eu disse agora há pouco, até mesmo para dizer se o cara está em movimento ou repouso, eu preciso dizer que é um referencial. Vou pegar esse desenho que está aqui do meu lado para você entender melhor. Eu tenho aqui duas pessoas num carro, tá? Nesse carro aqui que eu vou marcar aqui para vocês, ó. Esse carro que eu estou pintando aqui, tem duas pessoas dentro desse carro e o carro está em movimento. Ainda tem um meninozinho feliz aqui, posando para foto, sei lá o que ele está fazendo aqui do lado, mas está feliz. Aí o que acontece? Pense nesse cara que está mais alto aqui, ó, dentro do carro, bom? Quando ele olha para o lado e vê o amiguinho dele aqui, ainda que ele saiba que o carro está andando na pista, quando ele olha para o lado, o amigo dele está sempre aqui. Então, toda a vida que ele olhou, mas ele está dentro do carro com ele, está dentro do carro, está junto. Não estou discutindo isso. Estou discutindo simplesmente esse ponto, ó, essa ideia. Do ponto de vista desse cara que eu marquei, o amiguinho do lado não se movimenta. Ele está sempre ali. Onde é que ele está? Ele está sempre ali do lado dele. Então, para esse camarada aqui, tá? Esse outro amiguinho que eu vou marcar, ó, esse aqui vamos fazer o seguinte, eu vou chamar de referencial 1, tá? E esse cara aqui de baixo, ó, que eu estou circulando, é o corpo que eu estou analisando. Então, para esse referencial 1, esse camarada está em repouso, porque ele está sempre do lado. E
para esse nosso amiguinho aqui, que eu vou chamar de referencial 2, esse camarada está em movimento. Por quê? Porque quando ele olha para o carro, ele vê o cara passando. Ah, mas ele está se movimentando, ele está mudando de posição em relação a mim. Um momento ele está se aproximando, depois ele está se afastando de mim, muda de posição. É por isso, gente, que a gente vai ter sempre que responder essa pergunta que eu coloquei. Ó. Em relação ao referencial que você escolheu, a posição do corpo em análise muda com o passar do tempo? Se a tua resposta for sim, configura o movimento. Se não, repouso. E aí eu queria que você percebesse uma coisa. Estar em movimento não significa necessariamente que eu esteja movimentando as minhas pernas ou esteja dentro de um carro. Significa só que eu esteja mudando de posição. Tá? E isso aqui vai levar a gente para algumas considerações que podem parecer esquisitas de início. Porque olha só, do mesmo jeito, como esse menino que está parado aqui na pista, está vendo a turma que está no carro em movimento, por quê? Porque quando ele olha para as pessoas dentro do carro, ele vê as pessoas continuamente mudando de posição, né? Em algum momento elas estão se aproximando dele e depois elas começam a se afastar. Do mesmo modo, para as pessoas que estão dentro do carro, a sensação que elas vão ter é de que o menino está mudando de posição. Por quê? Porque no início eles vão ver que o menino está se aproximando deles e aí no final eles vão ver o menino se afastando. Aí você vai dizer, mas Thiago, é porque eles estão no carro, o carro é que está se movendo. Ninguém está perguntando isso. O conceito de movimento e repouso simplesmente se dá na ideia de mudar de posição. Eu não questiono quem está se movimentando, quem está mexendo as pernas, quem está dentro do carro. Não. O conceito de movimento é simplesmente estar mudando de posição em relação ao referencial. Quer ver uma situação onde a gente se engana, né, onde não é tão óbvio assim? Quando a gente pensa no movimento do Sol. Durante o dia, né, qual é a sensação que a gente tem? Que o Sol está orbitando o nosso planeta, do mesmo jeito como a gente vê a Lua. A gente vê o movimento do Sol e da Lua muito semelhantes. Os dois fazem um arco no céu. Só que na prática, o que está acontecendo? A Lua, de fato, está orbitando o nosso planeta. Mas a gente, o Sol está orbitando a gente? Não, é o contrário. Só que a gente não tem essa percepção, porque no nosso referencial, a sensação que a gente tem é de que o Sol está em movimento. A gente percebe as mudanças de posição do Sol, a gente não percebe as nossas próprias mudanças de posição em relação ao Sol. Então, por isso, meu povo, que a gente entra numa situação assim que às vezes causa um pouco de confusão, tá? Então entenda, quando eu falar de movimento, você não vai entender que é o cara que está dentro do carro ou o cara que está mexendo as pernas. Não. Quem está em movimento é simplesmente quem muda de posição em relação ao referencial. Quando você está de carro ou no ônibus passeando em algum local, você pode ter certeza, aquela árvore que passou por você, né? Aquela árvore está presa no solo, você pode dizer que aquela árvore está em movimento, porque ela está se distanciando de você, ela está mudando de posição em relação a você. Fisicamente falando, é assim que a gente define. Bom, para esses casos que eu estou citando, da árvore, do carro aqui do lado, parece meio sem lógica. Mas quando a gente vai para casos como esse do movimento do Sol e da Lua, comparando os dois, aí a gente vê que de fato a gente precisa levar em consideração esse conceito. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre trajetória. Gente, trajetória é o seguinte. Trajetória basicamente é a linha que um ponto material descreve durante seu movimento. Como assim? Primeiro, o que é ponto material, né? Na maioria dos casos de física que a gente analisa, a gente não vai se preocupar com as dimensões do corpo. Ah, eu tenho um carro numa estrada. Interessa saber se o carro tem 5 metros de comprimento ou 2 metros de comprimento? Pouco importa, por uma estrada de 300 quilômetros, é irrelevante. Então, toda vida que as medidas do corpo forem relevantes para o trajeto que ele está fazendo, a gente vai chamar de ponto material. Se eu tiver que considerar, eu chamo de corpo extenso, que são aqueles casos quando um trem está atravessando uma ponte, aí o tamanho do trem é considerável, ou está atravessando um túnel, o tamanho é considerável, aí a gente tem que analisar. Mas a maioria dos casos é ponto material. Veja só o que ele diz, ó. Se o ponto material estiver em repouso, a trajetória vai ser um ponto, vai ser só um pontinho. E ela depende do referencial. Veja só, galera, se a gente olhar aqui, por exemplo, tá? Esse nosso caso do carrinho, né? Dos caras que estão no carrinho, olha a trajetória deles aqui embaixo, né? A gente percebe que eles estão saindo aqui pertinho de onde eu tô, tá? E estão seguindo para o outro extremo. Então eu sei que ele passa por esses pontos. E esses pontos da trajetória é o que nós chamamos de posição. São as posições que ele ocupa ao longo do caminho. Tá? E aí eu vou dizer para você outra coisa. Ó. Eu posso, por exemplo, pegar duas posições. Posição, por exemplo, posso parar minha análise aqui
e aí essa aqui seria uma posição final. E como eu considerei que ele partiu daqui, aqui seria uma posição inicial. E aí eu posso fazer uma variação de posição, uma variação de espaço, tá? Toda vida que eu falar de variação, que eu tiver alguém saindo de um canto e indo para outro, eu vou usar um triângulo, que na verdade é uma letra do alfabeto grego, que é o delta. Se você vê esse delta aí, você já sabe, é porque alguma coisa está variando. Nesse caso, está variando posição, está tendo uma variação no espaço. Então a gente vai botar delta S. S de space mesmo em inglês, tá? Então com isso aqui, dentro da trajetória, a gente vai perceber aí que tem essas posições e entre uma posição e outra a gente tem um deslocamento, né? A gente tem esse delta S aí, bom? Mas sobre referência é isso. Ah, sobre trajetória é isso. Outra coisa, por exemplo, no nosso referencial, o Sol faz um arco em volta da Terra. Mas se fosse para o referencial, por exemplo, do nosso sistema solar, o Sol está praticamente em repouso no centro do nosso sistema solar. Então ele seria representado por um ponto a trajetória dele. Você vê que como a gente muda o referencial, né, muda muita coisa. Bom, deixa eu falar rapidinho sobre distância percorrida e deslocamento, tá? Porque é o seguinte, pessoal, quando a gente tem um espaço, né, quando a gente está analisando o movimento, a gente costuma usar um ponto de referência, um ponto para ser a origem dos espaços, que seria o nosso ponto zero. Isso é comum em estradas, tem o quilômetro zero da estrada, que é onde ela começa. E aí tem as marcações. Ah, por exemplo, se eu estivesse em Fortaleza, o quilômetro zero, a BR-116, o quilômetro zero seria em Fortaleza. E aqui próximo do quilômetro 80, eu teria lá pelo quilômetro 70, mas vou arredondar aqui para 80, tá? Eu teria a cidade de Beberibe, que é uma praia muito boa, né? Beberibe. Aí o que acontece? Você vai fazer uma viagem, tá? Vamos supor que você não saiu de Fortaleza. Você já saiu aqui, aqui seria uma região, um município que a gente chama no Ceará de Eusébio, município de Eusébio, perto do quilômetro 20. Entrando em Aquiraz, outro município. Então você está aqui nessa região. Tá, eu vou começar a minha viagem aqui. Essa aqui é a minha posição inicial, é onde tudo inicia. Aí eu venho, tá? Vou para Beberibe. Passei um horáriozinho na praia. Chegou a hora de almoçar, não, eu tenho a casa de uma tia minha que fica aqui na posição 60, no quilômetro 60. Essa aqui é a minha posição final, parei para almoçar. Como é que a gente analisa esse movimento? O que eu queria que você notasse? Eu queria que você notasse que nós andamos do quilômetro 20 até o quilômetro 80, depois nós andamos do quilômetro 80 até o quilômetro 60. Nesse primeiro deslocamento, de 20 para 80, você vai fazer 80 menos 20, você vai ter andado um total de 60 quilômetros. E nesse trechinho final, você vai ter andado de 80 para 60, você vai ter andado um total de 20 quilômetros. Aí é que a gente vai fazer as distinções. Pessoal, o que é a distância percorrida que eu escrevi ali em cima? A gente normalmente representa pela letra D, e a distância percorrida que é o que efetivamente você percorreu. Se você estivesse fazendo essa viagem de carro, é o que estaria marcado ali no carro, tá? A quilometragem do carro. Então, 60 mais 20 daria 80. Então você precisou percorrer 80 quilômetros. Por exemplo, na hora de calcular a gasolina que você ia precisar fazer a viagem, você tem que levar em consideração a distância percorrida. Só que o que acontece? A gente também tem uma outra grandeza que é o deslocamento. E o deslocamento, pessoal, é um pouquinho diferente. O ΔS, que a gente chama, ele é o quê? Ele é a posição final menos a posição inicial. Ele quer saber a diferença da onde você começou até onde você terminou. E aí você vai ver que vai ter uma pequena diferença, ó. Porque eu comecei onde? No quilômetro 20. E eu terminei onde? No quilômetro 60. Então, nesse caso, minha posição final seria 60, porque eu terminei na posição 60 e eu comecei na posição 20. Então, 60 menos 20 daria apenas 40 quilômetros. Eu estou falando da mesma viagem, do mesmo movimento, mas os resultados são diferentes. Por que os resultados são diferentes? Porque no primeiro aqui, na distância percorrida, eu quero saber o que efetivamente ele andou, e no ΔS, que é o deslocamento, eu quero só saber a distância do início para o fim. Tá? Ah, mas ele fez um arrodeio. Não importa. Eu não quero saber esse arrodeio. Esse trecho que ele fez o arrodeio, eu ignoro na hora do deslocamento. Certo? Então, são duas ideias que você precisa ter em mente. Em boa parte das questões, tá, não vai ter essa volta aí. Tá? Na maioria das questões, você vai ter o ΔS igual à distância. Como se fosse só a viagem de ida do quilômetro 20 para o quilômetro 80,
daria 60 para os dois. Tá? Então, boa parte das questões, o valor é igual, mas fiquem atentos porque tem alguns problemas que são específicos para cobrar de você esses conceitos, tá? Essa diferença. E aí, eu vou trazer aqui a ideia de velocidade escalar média, tá bom? Gente, o que é velocidade escalar média? A velocidade nada mais é do que uma variação do espaço, tá? Você está numa viagem, por exemplo, você está percorrendo um espaço e você gasta um tempo para isso. Aí eu quero saber, mas qual foi a média? Quando a gente vai fazer uma viagem na estrada, a gente sabe que não dá para manter o velocímetro sempre no mesmo lugar, porque tem hora que tem um buraco, você tem que reduzir, às vezes fica um engarrafamentozinho, você tem que reduzir, você vai fazer uma ultrapassagem, aumenta um pouquinho a velocidade, então você sofre algumas variações, mas supondo que não tivesse nenhum problema na pista e você conseguisse manter a mesma velocidade do início ao fim, que velocidade seria essa? Qual foi a taxa média com que você percorreu o espaço, com que você fez a viagem? Isso é o que a gente chama de velocidade escalar média. E a velocidade nada mais é do que espaço sobre o tempo. Você pegar o ΔS, o deslocamento, e dividir pelo ΔT. Olha o triângulo aparecendo de novo, só que agora indicando o tempo, né? Para indicar que o tempo variou. Você fez uma viagem, teve o tempo de partida e o tempo de chegada, é o que você contabiliza aí, tá bom? E aí eu queria que você notasse que é uma divisão de um deslocamento. Vamos pegar a unidade do sistema internacional, tá? Deslocamento a gente chama de metro, né? Unidade do sistema internacional. O ΔT é o tempo, o intervalo de tempo que a gente vai medir em segundos. Por isso que toda unidade de velocidade nada mais é do que um espaço dividido por um tempo. Por exemplo, eu estava com a velocidade de 80 km por hora. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que 80 km a cada 1 hora de viagem. Você está dividindo um deslocamento por um tempo. Tá? Eu vi lá a velocidade, o cara estava a 20 metros por segundo. Então, 20 metros por segundo, o cara percorre 20 metros a cada 1 segundo. Tá? Então, você tem aqui uma divisão do deslocamento por um tempo. Essa ideia é muito útil, porque, por exemplo, nesse primeiro caso que eu fiz aqui, o cara está andando com uma média de 80 km por hora. Então, daqui 3 horas ele vai ter andado quanto? O triplo disso. Se para 1 hora ele anda 80 km, para 3 horas ele anda 240 km, que é o triplo. E por aí vai. E aí você vai aumentando ou diminuindo conforme a necessidade. Uma última coisa para a gente fechar esse vídeo agora, eu quero só falar para você o seguinte. A unidade do sistema internacional para velocidade é 1 metro por segundo. Só que no dia a dia, está falando de uma viagem, vai viajar na estrada, a gente usa o quilômetro por hora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal gosta de usar milha por hora. E aí, muitas vezes, a gente vai ser exigido nessa conversão, tá? Eu vou trazer a ideia aqui, mostrar para vocês como é que a gente raciocina, só que o que você vai precisar lembrar é o que eu vou anotar aqui em cima, tá bom? Mas deixa eu mostrar primeiro o raciocínio. Se eu tivesse uma velocidade de 1 km por hora, tá? 1 km por hora significa o quê? Que você percorreu 1 km em 1 hora, como eu fiz lá no 80 km por hora, né? Ali em cima. E aí, acompanha comigo, ó. 1 quilômetro, pessoal, vamos começar a transformar, tá? Eu vou pegar esse quilômetro e vou escrever o equivalente dele em metros e esse valor em hora e o equivalente dele em segundos. 1 quilômetro são exatamente 1000 metros e 1 hora em segundos são 3.600 segundos. 60 vezes 60. 60 segundos, 60 minutos, 3.600 segundos. Eu queria que você notasse que essa última fração que eu escrevi continua dando a mesma coisa que aquela do início. Se eu percorro 1 km por hora, é a mesma coisa que dizer que você percorreu 1000 metros em 3.600 segundos, não mudou nada. Só que aqui, para simplificar as coisas, eu vou cancelar os zeros. Então ainda vai ficar assim, ó, 10 metros em 36 segundos. Eu estou só escrevendo formas equivalentes da mesma coisa. Então percorrer 1 km em 1 hora é o equivalente a percorrer 10 metros a cada 36 segundos. E aí, para ficar mais claro, eu vou dividir todo mundo por 10. Vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 10. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 metro sobre 3,6 segundos. Ou seja, pessoal, vamos pegar o início e o fim. Eu disse para você que 1 km por hora é a mesma coisa que 1 sobre 3,6 metro por segundo. Tá? O que eu fiz com o número 1
para transformá-lo de quilômetro por hora para metro por segundo, o que eu precisei fazer? Eu precisei pegar esse 1 e dividi-lo por 3,6. Se você quisesse fazer o contrário, retornar a operação que você tinha no início, ao resultado que você tinha no início, você vai multiplicar por 3,6, porque aí tira esse 3,6 da fração e volta a ser 1, como você tinha no início. Bom, gente, essa é a fórmula, essa é a relação que a gente vai precisar lembrar. Então, se eu tenho um valor, vou anotar aqui em cima de mim, ó, em quilômetro por hora, e eu quero converter para metro por segundo, o procedimento é sempre o mesmo, tá? Se for de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6, e se você quiser fazer o contrário, quiser de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Por que é 3,6? Justamente por conta dessa relação que eu fiz aqui, e esse 3,6 tem relação com os 3.600 segundos de uma hora, tá? Que é o que está dentro desse fator de conversão. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui, tá certo? E depois a gente manda mais vídeos de cinemática para vocês. Até lá!